O Papa Francisco, uma das vozes dos pobres e humildes que reformulou a Igreja Católica, morreu aos 88 anos no dia de hoje, 21 de abril de 2025. A morte do Papa foi anunciada pelo cardeal Kevin Farrell, Camerlengo do Vaticano. Queridos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que comunico a morte do nosso Santo Padre Francisco, disse um comunicado do Camerlengo. Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja. Farrell continuou. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo de verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, encomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino. O pontífice argentino passou por episódios de dificuldades respiratórias no começo do ano. Ele ficou internado por quase 40 dias no Hospital Gemelli e recebeu alta no dia 23 de março. Em seguida, o Papa recebeu um diagnóstico de pneumonia nos 2 pulmões, uma condição que pode inflamar e cicatrizar os órgãos, dificultando a respiração. O Vaticano descreveu a infecção do Papa como complexa e explicou que foi causada por 2 ou mais micro-organismos, enquanto esteve no hospital. O pontífice apresentou diferentes quadros de saúde, tendo pioras seguidas de melhoras. O Papa Francisco sofreu diferentes crises de problemas de saúde nos últimos 2 anos. Ele era particularmente propenso a infecções pulmonares após ter desenvolvido pleurisia quando jovem adulto, uma inflamação da membrana que reveste os pulmões. Devido à condição, ele teve parte de um dos órgãos removida. Em julho de 2021, o Papa teve 33 centímetros do seu cólon removidos em uma operação de 6 horas, que visava tratar uma condição intestinal chamada diverticulite. O Papa Francisco apareceu de cadeira de rodas pela primeira vez em maio de 2022. Ele recorreu ao auxílio após dores intensas no joelho. Tenho um ligamento rompido, farei algumas infiltrações e vamos ver. Estou assim há algum tempo. Não posso caminhar, disse o pontífice na época. Dias depois, ele voltou a ser visto sendo empurrado na cadeira de rodas. Após essas primeiras aparições, não era difícil à imprensa internacional noticiar que a saúde do Papa estava debilitada. Já em 2023, Francisco foi internado em 2 ocasiões diferentes. Em março, o líder da Igreja Católica foi levado ao hospital após reclamar que tinha dificuldade para respirar e se recuperou rapidamente após receber antibióticos para bronquite. No mês de junho, o pontífice passou mais 9 dias hospitalizado para realizar uma cirurgia abdominal, a segunda na região em um período de 2 anos. O Papa também usou uma cadeira de rodas nos últimos anos, devido a dores no joelho e nas costas. Durante a internação, ele continuou com fisioterapia para ajudar na mobilidade. Como é tradição, o funeral do Papa começa na Basílica de São Pedro. O corpo de Jorge Mário Bergoglio, o primeiro pontífice latino-americano da história, ficará exposto para a visitação e oração dos fiéis. O funeral termina com a missa de corpo presente, na Praça de São Pedro. Em abril de 2024, o Papa chamou a atenção dos fiéis ao anunciar que já estava tudo pronto para a sepultura dele. O pontífice ordenou uma simplificação dos rituais fúnebres dos papas, com os corpos não sendo mais expostos fora dos caixões. Na ocasião, ele também revelou que, após sua morte, o corpo seria exposto no caixão. Os corpos dos papas anteriores foram colocados em um catafalco, espécie de plataforma durante seus ritos fúnebres. Ele também pediu para que fosse enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, fugindo da tradição de um enterro em São Pedro, onde está o corpo de 91 pontífices. A nomeação de Jorge Mário Bergoglio como o 266º Papa da Igreja Católica por si só foi histórica. Nascido em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, ele se tornou o primeiro pontífice nascido e vivido na América do Sul a ocupar o cargo máximo para os católicos. Além disso, Jorge Mário era jesuíta,
ordem que também pela primeira vez na história tem um dos seus membros indicado para o cargo. O Papa tinha formação em Química pela Universidade de Buenos Aires. Vamos contar um pouco sobre a trajetória do Papa Francisco e sua carreira eclesiástica. Em 1958, ingressou na Companhia de Jesus, Ordem dos Jesuítas, e, na sequência, licenciou-se em Filosofia pela Faculdade de São Miguel. Mais tarde fez doutorado em Teologia em Freiburg, na Alemanha. Foi ordenado sacerdote em 1969. Após um período de apostolado na Argentina, retornou para a Faculdade de São Miguel como professor de Teologia em 1980 e lá permaneceu até 1986, em 1992. Foi nomeado bispo titular de Alca e bispo auxiliar de Buenos Aires. Em 1998, tornou-se arcebispo da capital argentina e, em 2001, foi nomeado cardeal pelo Papa João Paulo II. Foi escolhido como Papa em 14 de março de 2013, quando tinha 76 anos. Faz parte da tradição que um novo Papa decida o nome pelo qual deverá ser chamado durante o período de seu pontificado. Quase sempre a escolha é feita para homenagear os primeiros apóstolos de Jesus ou algum outro pontífice da história, pelo qual o novo indicado tem admiração. Mas o novo nome também tem relação com o caminho que o Papa deseja trilhar durante o pontificado. Jorge Mário decidiu fazer uma relação com São Francisco de Assis, santo que tem a dedicação aos pobres e posições claras como marca. A fumaça branca despontou em 13 de março de 2013, quando Francisco se apresentou para o mundo. Irmãos e irmãs, boa noite, disse no primeiro discurso, vestindo a batina branca sem adereços solenes. Vocês sabem que é dever do conclave dar um bispo para Roma. Parece que meus irmãos cardeais foram buscá-lo quase no fim do mundo. Estamos aqui. Ali o povo havia acabado de conhecer o primeiro Papa de nome Francisco, fundador da Ordem Franciscana. São Francisco de Assis se vestia com panos de saco e pregava uma reforma espiritual e material na Igreja Católica. Francisco, o frade medieval, queria que a Igreja fosse mais simples, mais pobre e mais próxima dos sofredores e humildes. Em sua primeira aparição, Francisco, o Papa, se inclinou e, em um instante de silêncio, pediu ao povo orações. A escolha do nome ele explicaria 2 dias depois. Em um encontro com jornalistas, declarou: Eu gostaria de uma igreja pobre para os pobres. E contou que o amigo brasileiro Dom Cláudio Umes, cardeal franciscano morto em julho de 2022, lhe havia dito ainda no conclave: não se esqueça dos pobres. Assim como o Santo de Assis, Francisco tinha uma reforma em mente que aproximaria a igreja do seu povo. A ideia era abrir pontes de diálogo com o mundo não cristão. Ele buscou promover essas mudanças durante todo o pontificado, começando pela decisão de não viver no Palácio Apostólico, mas em um quarto de hotel da Casa Santa Marta, uma hospedaria no Vaticano. À época de sua eleição, o então cardeal Bergoglio não era um favorito. O Papa Bento XVI havia acabado de renunciar em fevereiro de 2013, deixando o trono do apóstolo Pedro, a Santa Sé, vacante. A primeira renúncia papal em quase 600 anos foi motivada, nas palavras de Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, pela idade e pelo cansaço. Bento XVI, com quem Francisco sempre manteve relação amigável, mas discreta, já denunciava divisões no corpo eclesial e dizia que o rosto da Igreja vinha sendo deturpado pelo individualismo e pela rivalidade das lutas internas de poder. Cardeal Bergoglio acabou sendo o escolhido em um conclave que buscou uma terceira via entre um candidato que representasse a Cúria Romana, a administração central da Igreja, tão criticada, e outro que simbolizasse a continuidade do estilo intelectual e tradicional do antecessor. Ao longo do seu pontificado, o Papa Francisco foi interpretado como um líder religioso mais progressista do que seus antecessores. Em abril de 2023, o Vaticano anunciou que permitiria que mulheres e leigos pudessem votar no sínodo seguinte. O evento funciona como uma espécie de consulta do líder religioso
sobre um assunto determinado. Em agosto de 2023, ele disse que as mulheres transexuais também são filhas de Deus. Na ocasião, o Papa lembrou da primeira vez que recebeu um grupo no Vaticano. Elas saíram chorando, dizendo que eu havia dado a mão a elas, um beijo, como se eu tivesse feito algo excepcional com elas. Mas são filhas de Deus. Ele gosta de você assim. Por sua visão de mundo popular, Francisco encontrou dura resistência nas alas ultraconservadoras da Igreja. Grupos tradicionalistas e fundamentalistas não gostaram da sua crítica ao atual sistema econômico capitalista, que ele considerava uma economia que mata. Francisco entrou para a história, além de tudo, por ter sido o Papa durante a pandemia da Covid-19, período que marcou a humanidade para sempre. A imagem dele sozinho, caminhando e rezando na Praça de São Pedro em um dia de chuva, foi vista ao vivo por milhões de pessoas no mundo todo e se tornou um caso de estudo sobre a comunicação religiosa. Agora, com sua partida, o Papa Francisco deixa saudades e lembranças inesquecíveis. Seu sorriso, sua coragem para enfrentar desafios e sua capacidade de unir corações permanecerão vivos na memória de milhões de pessoas. Ele foi um Papa que abraçou os marginalizados, que denunciou injustiças, que promoveu o diálogo interreligioso e que desafiou o mundo a ser mais humano e solidário. O mundo se despede de um Papa que, com gestos e palavras, trouxe esperança e amor a uma humanidade tantas vezes dividida. Seu legado transcende seu tempo e continuará a iluminar gerações futuras, inspirando a todos a viverem com fé, compaixão e compromisso com o bem comum. Seu pontificado não foi apenas um período na história da Igreja, mas um testemunho de que a fé pode transformar o mundo quando é vivida com autenticidade e serviço. Que ele descanse em paz.